vamos falar dos ácidos nucleicos, que são muito importantes para as características do indivíduo e também para a hereditariedade, ou seja, quando o ser vivo se reproduz, ele passa aos seus descendentes as suas características. E isso depende dos ácidos nucleicos. Né? Mas o que vem a ser eles? Tá? Ácidos nucleicos são substâncias orgânicas, assim como proteínas, vitaminas, lipídios e carboidratos que vocês já estudaram. Né? Ácidos nucleicos porque eles são produzidos dentro do núcleo de uma célula. Tá? E eles são o DNA e o RNA, né? Que são formados pelo encadeamento de grande número de moléculas menores, os nucleotídeos. Tá? Assim como nós vimos que os carboidratos monossacarídeos, né, são os monômeros dos polissacarídeos, ou seja, a unidade que os forma, assim como nós vimos que os aminoácidos são os monômeros das proteínas, ou seja, as proteínas são formadas pelas unidades que são os aminoácidos, temos os nucleotídeos, que são os monômeros dos ácidos nucleicos, ou seja, a unidade que forma os ácidos nucleicos. Né? Mas o nucleotídeo, ele é uma substância química? Não, ele é um grupo de substância química, né? De 3 substâncias químicas, tá? Que são a base nitrogenada, que o nome se deve à presença de átomos do elemento químico nitrogênio, tá? Uma cadeia carbônica que contém nitrogênio, ligada a uma pentose, que nós já estudamos isso nos carboidratos. Uma pentose é um carboidrato monossacarídeo que possui 5 carbonos em sua constituição. E um grupo fosfato, como o próprio nome diz, um grupamento que contém o elemento químico, átomos do elemento químico fósforo em sua constituição. Tá? A união da base nitrogenada com a pentose e com açúcar é chamada de nucleosídeo. Tá? Em relação às bases nitrogenadas do DNA, nós encontramos 5 tipos: a adenina, guanina, citosina, timina e a uracila, que podemos representar através de letras A, G, C, T e U, respectivamente. A adenina e a guanina são bases que possuem um duplo anel de átomos de carbono e derivam da purina, sendo chamadas de bases púricas. Já a citosina, timina e uracila possuem apenas um único anel de carbono e são derivados da pirimidina, sendo chamadas de bases pirimídicas. Tá? E o DNA e o RNA podem se diferenciar em relação a essas bases, apesar de que ambos, as suas moléculas, são formados por essas 4 bases, mas tem uma diferença. Tá? Só tem timina no DNA, tá? Ela não existe no RNA. A base que a substitui é a uracila, né? E aqui está mostrando tipo grupamentos, ó, adenina, timina, citosina e guanina. Porque essas bases elas tendem a se unir, elas possuem uma afinidade química, tá? Que permite um pareamento. Tá? Em relação às pentoses, nós encontramos também uma diferença do DNA para o RNA. O nome da pentose do açúcar, do RNA, é a ribose. Por essa razão, RNA, a sigla quer dizer ácido ribonucleico. Ribonucleico por causa da ribose. E o DNA possui a desoxirribose, tá? Que é o açúcar do DNA, a pentose dele. Daí a sigla DNA, que quer dizer ácido desoxirribonucleico. Tá? E a ligação de um nucleotídeo com
o outro é entre o fosfato de uma unidade e a pentose da outra, ou seja, ela permite então essa ligação entre nucleotídeos, tá? E aí nesse slide nós temos os nucleotídeos do DNA. Aqui, nucleotídeo com adenina, aqui ó, o grupo fosfato ligado a uma pentose, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Então, a desoxirribose, então nós estamos falando de um nucleotídeo de DNA. E eles se diferenciam pelo tipo de base nitrogenada, adenina, timina, citosina e a guanina. Tá? Olha só como a adenina e a timina, se você virar a adenina de lado, é como se ela se encaixasse na timina. E olha a mesma coisa com a citosina e a guanina, né? A gente vai ver isso daqui, tá? O DNA, essa molécula muito importante para a vida, tá? Porque ela está presente, ela vai formar os genes, tá? Que contém a informação genética que vai servir para a síntese de uma determinada proteína. Ela foi descoberta, a estrutura dessa molécula, por dois cientistas, Francis Crick e James Watson, tá? Que ganharam inclusive o Prêmio Nobel de Medicina. Tá? Eles descobriram que a molécula de DNA possui 2 filamentos de polinucleotídeos. Por que poli? Porque não é só um, né? Nós vimos que é formado por vários nucleotídeos que formam ácido nucleico. Então, esses 2 filamentos são ligados um ao outro por bases nitrogenadas, tá? Pelo pareamento, adenina, timina, citosina, guanina. E eles são torcidos formando uma dupla hélice semelhante a essa escada aqui, ó. A essa escada. Isso é dupla hélice, tá? E aqui mostrando uma molécula, uma cadeia de nucleotídeos de DNA, tá? E a molécula de DNA, ela é formada por uma dupla cadeia, essa daqui e essa outra aqui, que são ligadas por quem? Pelas bases nitrogenadas. Mas é qualquer ligação? Não. A ligação é sempre A com T, C com G, ou G com C, né? Onde tem um T de um lado, o A vai se ligar. Onde tem um G de um lado, vai se ligar um C. Então, é assim que é o pareamento das bases nitrogenadas do DNA. E aqui o modelo tridimensional da dupla hélice, que foi descoberta pelo Francis Crick e James Watson, né? Então, essa ligação entre as bases ela é feita por pontes de hidrogênio, né? Adenina e timina se ligam por 2 pontes e citosina e guanina por 3 pontes, né? Então, aqui, ó, esse H e esse N, o hidrogênio se ligando com o nitrogênio, o hidrogênio da timina se ligando com o nitrogênio da adenina e o nitrogênio da adenina se ligando ao hidrogênio, ao outro hidrogênio, isso aqui é uma ponte, tá? Desculpe, né? O hidrogênio da adenina com o oxigênio da timina, tá? Essa ligação hidrogênio com nitrogênio, hidrogênio com oxigênio, são chamadas de pontes de hidrogênio. E são essas pontes, essas ligações químicas, que permitem com que as bases nitrogenadas possam se unir, mantendo a dupla cadeia de nucleotídeos unida. Olha aqui, ó, as 3 pontes de hidrogênio entre a citosina e a guanina. Se não fossem essas pontes, a molécula de DNA ela não existiria, tá? E a vida também não existiria, porque não teríamos proteínas, já que elas dependem de um código que tem no DNA para isso, tá? E a molécula de DNA, ela é capaz de se autoduplicar, né? Falando agora das propriedades dessa molécula, tá? Essa duplicação ela é controlada por várias enzimas que já estudamos dentro das proteínas, que são proteínas que têm poder catalítico, ou seja,
que aceleram reações químicas, né, que transformam, que modificam substâncias, né? E as enzimas conseguem promover o afastamento das cadeias de DNA, algumas outras conseguem unir nucleotídeos novos às cadeias separadas, né, onde ficou um A sozinho, ela vai ligar um T, onde tem um G sozinho vai se ligar um C, né? Além disso, tem enzimas que corrigem erros de duplicação por um processo chamado de sistema de reparo, que vai substituir sempre o nucleotídeo errado pelo certo, porque às vezes pode acontecer de ligar à força uma adenina com uma guanina, e isso está errado, porque a adenina tem que se ligar com a timina, tá? E antes da duplicação, ou seja, antes de uma molécula de DNA gerar outras duas moléculas, e isso é importantíssimo para que uma célula, que é a unidade básica da vida, possa se dividir, é preciso que entre em ação enzimas chamadas de helicases, né, que vão desenrolar a dupla hélice, tá? Vão desfazer essa estrutura através da quebra das pontes de hidrogênio, tá? Permitindo a separação entre as cadeias, tá? Em cada filamento exposto, né, novos nucleotídeos voltam a se encaixar, obedecendo ao aparelhamento ATCG, tá? Essa união é feita por uma enzima que é a DNA polimerase. Por que polimerase? Porque ela que é responsável pela polimerização, pela formação de nucleotídeos, pela ligação de novos nucleotídeos, tá? Cada cadeia, cada fio, né, são dois fios, duas cadeias, vai orientar a formação do outro, que é complementar, né? Portanto, o filamento novo ele fica igual ao antigo, tá? E dessa maneira, esse processo mediado por enzimas vai fazer com que, ao final do processo de autoduplicação, cada molécula de DNA filha, ou seja, que surgiu, seja formada por um filamento de DNA mãe, tá? Por essa razão, a duplicação do DNA é um processo semi-conservativo, né? Por quê? Porque as moléculas filhas conservaram uma molécula uma cadeia de DNA da molécula que as deu origem, que é a molécula mãe, tá? Então, aqui mostrando um esquema da duplicação do DNA, tá? E aí, então, as enzimas como a helicase vão desfazendo a dupla hélice ao desfazer as pontes de hidrogênio que ligam as bases nitrogenadas, adenina com timina, citosina com guanina. E aí, ao término desse processo, você vai ter as duas cadeias, cada uma de um lado, separadas, que vão servir de molde para a ligação de novos nucleotídeos ao redor de cada cadeia, e ao final do processo formando duas moléculas de DNA filhas, né, igualzinhas à molécula mãe, tá? Cada uma tem uma cadeia de nucleotídeos nova, graças à DNA polimerase que fez a ligação e às enzimas de reparo, tá? E tem uma molécula que pertenceu à molécula mãe, ó, sai daqui, ó, dessa molécula aqui, ó, filha, essa base, essa cadeia aqui veio da onde? Veio da mãe. Assim como essa outra cadeia aqui, dessa outra molécula filha também veio da mãe. Então é por isso que o processo de duplicação do DNA é um processo semi-conservativo, ok? E o RNA é uma outra molécula que tem uma importância muito grande para a síntese das proteínas, para que elas sejam fabricadas. Ele controla, tá? Ele é uma molécula, é um ácido nucleico que vai interpretar e executar a informação contida no DNA, lá na sequência de bases nitrogenadas. Porque lá numa cadeia de DNA você tem A, T, C, G, G, C. Então é uma sequência, né? E o RNA vai tentar interpretar essa informação, né? Tá?
molécula do RNA, diferentemente do DNA, ela só possui um único filamento de nucleotídeos. Tá? A pentose é sempre a ribose, e entre as bases nitrogenadas, vimos que não existe timina, existe a uracila no lugar. Tá? E essa molécula, diferentemente do DNA, ela é fabricada no núcleo, mas vai migrar para o citoplasma da célula, que é onde se encontra uma organela chamada de ribossomo. Tá? E aí você tem os 3 tipos de RNA, né? O mensageiro, tá? Que, como o próprio nome diz, vai levar uma mensagem, vai levar o código genético do DNA para o citoplasma. Tá? Lá, seguindo o código, ele vai determinar a sequência de aminoácidos da proteína. Tá? Ele que vai ter o código, ele é o mensageiro. Temos o transportador, o RNAT, que transporta os aminoácidos até o local da síntese das proteínas, que são os ribossomos, tá? Que vão ser formados por um outro tipo de RNA, que é o ribossomal, ou RNAR, que é onde vai ocorrer a síntese das proteínas. Então, nós temos um RNA aqui, ele faz parte da estrutura de uma organela, que a gente vai entender isso melhor quando estudar as células. Temos um outro RNA que transporta aminoácidos e um outro que leva o código genético do DNA. Tá? Aí nós temos as etapas da síntese de proteínas, né? A transcrição, que é um primeiro passo para que ocorra a produção de uma proteína, é uma síntese do RNA mensageiro a partir do DNA. Né? Assim como o DNA ele pode se autoduplicar, onde cada cadeia da molécula mãe pode servir de base para gerar outra cadeia de DNA que vai formar a molécula filha. Uma molécula de DNA, ao se separar, uma das cadeias apenas pode servir de molde para a síntese de um RNA mensageiro. Tá? E temos a outra etapa, que é a tradução, né, onde aminoácidos que estão soltos no citoplasma vão ser organizados de modo a formar uma proteína, que é uma sequência de aminoácidos. Tá? Na síntese do RNA mensageiro, tá? Então, em relação a esses dois processos, né, primeiramente, então, vamos ter a transcrição, que é a síntese do RNA mensageiro a partir do DNA. E na transcrição, apenas um desses filamentos da dupla cadeia vão ser utilizados para a síntese do RNA mensageiro. Tá? No RNA mensageiro, assim como no DNA, na duplicação dele, onde atuava uma enzima que ligava nucleotídeos do núcleo, presente no núcleo lá, nas cadeias separadas, para formar novas cadeias de nucleotídeos. No RNA mensageiro vai atuar a enzima RNA polimerase, que vai se ligar a uma sequência específica do DNA chamada de promotor. Tá? Ou seja, não vai ser em qualquer lugar da cadeia do DNA que vai ocorrer, que ela vai se ligar. Tá? A enzima ela vai desenrolar a dupla hélice, expondo as bases do DNA, e começar a encaixar os ribonucleotídeos, ou seja, os nucleotídeos do RNA, né? Como, por exemplo, a uracila, que vai se ligar à adenina, né? Porque no RNA não tem timina. Tá? E na base citosina vai se ligar uma guanina, né? Essa transcrição, ou seja, passar o código do DNA para um RNA, vai terminar em uma determinada sequência de bases. Tá? Uma determinada sequência de bases. Tá? Então, aqui nós temos um esquema mostrando a transcrição. Né? Aqui a molécula de DNA. Tá? Assim como na autoduplicação, a dupla cadeia vai ter que se separar, mas, diferente da autoduplicação,
apenas uma das cadeias vai servir de molde para a construção de uma sequência de RNA mensageiro. Então, onde tem um A, vai se ligar a uracila, onde tem um C, vai se ligar a guanina, processo promovido pela RNA polimerase. E depois que é feito esse processo, a dupla cadeia de DNA ela vai se juntar novamente, tá? Diferentemente da duplicação, em que elas ficavam separadas, porque ao redor de cada uma delas ia ocorrer a formação de uma nova base, tá? E aqui formada uma molécula de RNA mensageiro a partir de uma sequência de DNA. Por isso que o nome do processo é transcrição, ou seja, vai passar a mesma informação, mas utilizando um código mais diferente, porque o RNA não tem timina, tá? Depois disso vai ter um outro processo chamado de tradução, tá? Depois da transcrição vai ter a tradução. Isso vai ocorrer fora do núcleo da célula, né? Esse processo aqui ele ocorre no interior do núcleo, né? Após esse processo, essa molécula vai sair do núcleo e vai migrar para o citoplasma, onde vai ocorrer nos ribossomos, que são as fábricas de proteínas da célula, um processo de tradução, em que a sequência de bases do RNA vai passar para uma sequência de aminoácidos, né? Porque aqui se quer produzir o quê? Uma proteína, tá? Cada grupo de 3 bases consecutivas de RNA é chamada de códon, e esse códon corresponde a um aminoácido. E dessa maneira que são formados os aminoácidos, né? A partir dessas códons do RNA mensageiro. Sendo que vai ter códons que não codificam nenhum aminoácido, que são os finalizadores, chamados de códons de parada. Os códons UAG, UAA e UGA. Tá? E aqui uma tabelinha do código genético, né? Aqui, ó, cada 3 sequências de letrinha aqui é uma sequência de bases de RNA mensageiro. Aqui, ó, UUU e UUC, que é essas duas sequências aqui se diferenciam por essas bases no final, vão codificar o mesmo aminoácido, que é a fenilalanina. Olha aqui, esses daqui são as abreviaturas dos aminoácidos que existem na natureza, né? Uma proteína ela pode ser formada por uma sequência de vários desses e vários diferentes, tá? Então, para cada umas sequências, geralmente tem 4 sequências que pode codificar o mesmo aminoácido, como é o caso da alanina e triptofano, tá? Nós vamos também ter códons, né? Ou seja, trincas de bases, trinca porque vem de 3, ó, trinca de bases de RNA mensageiro que não possuem nenhum aminoácido correspondente. Aqui no lugar está escrito stop. Stop quer dizer pare. Quer dizer que quando lá nos ribossomos vai ter a leitura do RNA mensageiro, quando chega nesse daqui, ó, como não tem nenhum aminoácido, então é aqui que indica o término da síntese da proteína, né? Então esse processo aí já foi reconhecido, já foi testado e já foi desvendado pelos cientistas, né, que precisam estudar como é que a vida se mantém em nosso planeta. Então, a gente precisa estudar a transcrição, a tradução, que são os processos fundamentais da vida, tá? Os códons, eles só vão realizar o trabalho de identificação dos aminoácidos com o auxílio de um RNA, que nós já falamos agora, que é o RNA transportador, que é capaz de se ligar a unidades de aminoácidos dissolvidos no citoplasma e transportá-los, ou seja, por isso que o nome do RNA é transportador, e vai transportar aminoácidos até o mensageiro, tá? Cada RNA transportador tem um anticódon, ou seja, uma sequência complementar ao códon do RNA mensageiro que está sendo lido lá no ribossomo. O anticódon
CGA, ele vai se ligar exclusivamente ao códon do aminoácido alanina, tá? Esse processo ocorre nos ribossomos e à medida que eles se deslizam pelo mensageiro, os aminoácidos vão se unindo, formando uma cadeia polipeptídica, que é uma proteína. Tá? Então, aqui o RNA mensageiro que possui duas pontas, né? Uma sequência onde vai se ligar um aminoácido e um anticódon, que é uma sequência complementar a sequência ao códon do RNA mensageiro. Tá? Então, tem lá uma sequência de base de RNA mensageiro, só vai se ligar a ela um determinado RNA transportador que vai levar aquele aminoácido que é codificado por aquele códon do RNA mensageiro. E aqui o RNA transportador em 3 dimensões. Ok? Esses mecanismos de tradução, eles vão ser controlados por enzimas e pelo RNA ribossomal, que tem uma função estrutural e enzimática também, compõe lá os ribossomos. O RNA ribossomal, da subunidade ribossomal, ou seja, de um dos componentes do ribossomo, o RNA maior vai catalisar a formação das ligações peptídicas e o RNA da subunidade menor reconhece os pontos do RNA mensageiro pelos quais uma síntese, uma fabricação de proteínas deve começar ou terminar. Então, aqui mostrando o esquema da síntese das proteínas, né? Aqui nós temos um aminoácido, né? Com as duas subunidades, a maior e a menor, né? A ligação peptídica que ocorre para unir as proteínas é feita aqui na subunidade maior do ribossomo, onde tem o RNA ribossomal catalítico, ou seja, enzimático. E aqui o da subunidade menor, que é onde vai se ligar o RNA mensageiro, tá? E onde também vai se ligar o RNA transportador, transportando o anticódon, olha só, que é complementar a sequência a do RNA mensageiro. Aqui ó, tem 3 U's, né? E quem se liga à uracila é a adenina. O A, GC e GC, né? Então é dessa maneira que vai ocorrendo a síntese da proteína, através da união dos aminoácidos que são levados pelos RNA transportadores, tá? E aqui a cadeia polipeptídica sendo formada, ou seja, uma proteína sendo formada, tá? E aqui nesse slide, né, a correspondência entre as unidades do DNA e do RNA e os aminoácidos da proteína ser sintetizada, né? Aqui há uma hélice de DNA ativa, né? Tá? E aqui é um gene, que é uma região da molécula de DNA que vai conter a informação genética, ou seja, uma sequência de bases, cada 3 bases que vai, a partir do qual vai servir de molde para a produção de um RNA mensageiro, né? Cuja sequência foi construída a partir de uma das cadeias de DNA que forma esses genes, né? A adenina, uracila, citosina, guanina. Tá? Esse RNA mensageiro vai transportar a sequência de bases complementar do RNA, ou seja, vai levar a informação do DNA, a informação genética, a informação do gene lá para os ribossomos, onde vai ocorrer a tradução, ou seja, onde essas trincas, onde esses códons, né, de bases vão servir para a ligação de RNA transportadores que vão transportar aminoácidos complementares a essa sequência de códons do RNA mensageiro. E é assim que vai sendo produzida uma proteína, ok? E os poliribossomos, ou seja, a união de vários ribossomos, permitem com que uma proteína, independente do tamanho dela ser muito grande ou não, né, com que ela consiga ser sintetizada, ok? Então eles servem para a produção de proteínas dentro das células.
ok? Então, sobre os ácidos nucleicos, né? Isso que eu tinha que falar para vocês, e vimos então que graças a ele que as proteínas são produzidas e graças às proteínas que existe vida em nosso planeta.